Olá, eu sou o professor Pablo Teru e gostaria nesse vídeo de falar sobre o que é a ciência e se a gente pode considerar que a ciência é uma verdade. São muitas as pessoas que presumem que um conhecimento, por ser científico, ele é necessariamente verdadeiro, né? Isso não é verdade. Logo de cara, no início do vídeo, já garanto que um conhecimento, por ser científico, ele não necessariamente é verdadeiro. Mais precisamente, para a gente conseguir entender o que é o conhecimento das ciências da natureza, a gente tem que entender por que ele surgiu, por que ele existe. O cientista, e aqui especificamente eu estou falando do cientista da natureza, então alguém que quer compreender um fenômeno da natureza, um fenômeno físico, químico, biológico, ele vai se engajar intelectualmente na busca de uma elaboração, de uma elucubração racional, mental, que dê conta de responder a perguntas que ele enxerga na natureza. E parece muito claro que, por conta do fato de que é uma construção humana, esse conhecimento ele é meio que intoxicado de erros, porque o tempo todo a gente pode cometer erros de raciocínio, erros de percepção, e esses erros vão contaminando a forma como a gente vai produzindo uma ciência. Para que a coisa não fique tão arbitrária, ao longo aí dos últimos 300 anos, a gente teve um grande avanço nessa reflexão sobre como se fazer ciência. Portanto, o protocolo daquilo que você já deve ter ouvido falar, que é o método científico. O conhecimento científico, ele obrigatoriamente tem que ser produzido a partir de um protocolo muito bem definido de como o andamento da pesquisa deve se dar. Então, a gente começa ali com uma hipótese. E o que é uma hipótese científica? Que fique bem claro que a hipótese científica é uma pergunta, ela não é uma afirmação. Pelo menos do século XX em diante isso ficou muito claro. Uma hipótese científica jamais pode ser uma afirmação. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre filosofia da ciência, sobre epistemologia, porque senão o vídeo vai ficar muito carregado. E a minha intenção é falar para um público que não é especializado no assunto. Então, o que eu quero é ser o mais claro possível, sendo menos técnico, justamente para que esse vídeo não fique muito pesado e para que você que esteja assistindo se interesse pelo tema e venha a estudar e se aprofundar por engajamento próprio. Enfim, mas no século XVII, XVIII, a gente tem uma ciência que é produzida a partir de afirmações e que, portanto, cria-se uma pesquisa que basicamente tenta confirmar uma afirmação. No século XX, a gente percebe que essa não é a melhor forma de se produzir ciência. Existe uma diferenciação entre duas formas de pensar. É o pensamento científico e o pensamento do advogado, digamos assim. Até o século XIX, usava-se muito o pensamento do advogado na ciência. O que é o pensamento do advogado? O pensamento do advogado é quando você tem uma afirmação e você busca reconhecer na realidade evidências que confirmem essa afirmação. Se você for ver como um advogado trabalha, é mais ou menos dentro dessa linha. Ele tem uma perspectiva, uma afirmação, e ele quer buscar elementos que atestem para essa afirmação. Na ciência, isso foi visto como sendo algo prejudicial, basicamente porque quando você tem uma afirmação e busca na realidade evidências que confirmem essa afirmação, você está negligenciando todas as outras evidências que podem contestar essa afirmação. Então ficou muito claro no século XX que a ciência jamais pode se dar a partir de afirmações. A ciência tem que se dar a partir de perguntas. Então a hipótese que inicia qualquer pesquisa científica é uma pergunta e não uma afirmação. E qual que é a mentalidade do cientista? A partir do momento em que ele define uma pergunta, em que ele quer saber algo sobre a natureza, ele vai para o mundo natural, para um laboratório, e ele começa a coletar dados que vão trazer evidências para que ele construa, para que ele sintetize uma resposta. E quando ele faz isso, obrigatoriamente ele tem que fazer em cima de um protocolo metodológico muito bem definido, que é o famoso método científico. Então qualquer conhecimento científico tem que passar por esse rigoroso método, onde você tem a sua hipótese inicial, que é uma pergunta, você tem uma coleta de dados, seja num laboratório, seja no mundo natural em si, Aí você tem um trabalho, um processamento desses dados, um resultado e uma conclusão que é a avaliação desse resultado, para verificar se ela responde ou não à pergunta.
Tá? Quando isso é concluído, ainda não há um conhecimento científico. Perceba que isso simplesmente é a finalização de uma tese, certo? Isso vai ser publicado em revistas, em meios acadêmicos, onde outras pessoas, outros cientistas de outras instituições vão contemplar o seu trabalho, né? E aí, quando eles olham para o seu trabalho, eles não vão fazer simplesmente um checklist de verificar isso ele fez, isso ele fez, isso ele fez, né? Porque parece muito claro que essa seria uma forma grosseira de avaliar se um conhecimento é científico ou não, ou se um estudo foi bem feito ou não. Não é um checklist. É muito mais fácil você reproduzir o estudo, né? E geralmente é assim que se faz. Você tem um estudo e quer verificar se ele é científico. Você vai reproduzir esse estudo em diversos lugares. Então, por exemplo, um estudo foi feito na USP, chegou a um determinado resultado. Esse estudo é publicado, e aí uma pessoa da Unicamp, né, um grupo da Unicamp, melhor dizendo, um grupo de Oxford, um grupo de Taiwan, um grupo de diversos laboratórios espalhados no mundo, vão pegar esse estudo e reproduzir, seguindo as mesmas descrições do estudo original, né? A intenção é verificar se o resultado é compatível, tá? E só quando os resultados são estatisticamente compatíveis, né? Quer dizer, você vai considerar margens de erro, estatísticas, e aí quando você chega à conclusão que os resultados são compatíveis, aí sim vem um carimbo chancelando que aquela pesquisa é científica. Então perceba que é justamente por conta de todo esse trabalho burocrático que um conhecimento se torna científico. E é justamente por conta de todo esse trabalho burocrático que um conhecimento científico vai ganhar uma certa legitimação, né? Uma certa credibilidade, porque é tão trabalhoso, é tão hercúleo esse processo, que obviamente você vai reconhecer que ele pode até não anunciar uma verdade, mas o trabalho todo que foi feito com certeza distancia esse conhecimento da mentira. Então eu costumo dizer que a ciência não garante a verdade, mas sem dúvida é a forma de conhecimento humano que mais se afasta da mentira. Tudo bem? Então isso é um conhecimento científico. É assim que funciona a ciência e espero que tenha ficado claro que nem todo conhecimento científico é verdadeiro só por ser científico. Ok? Muito obrigado.